Que a graça soberana do nosso Deus seja com todos os irmãos e irmãs, com todos os ouvintes nesta manhã de domingo, onde tomaremos a escritura no livro de Jonas, no capítulo 2, versículos 13 e 4 e também o versículo de número 10. A Bíblia diz: porque tu me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente de águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim, e eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o teu santo templo. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Essa é a passagem de Jonas, capítulo 2, ele ali implorando, buscando e orando em direção ao santo templo, né? Lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. Olha, irmãos, você sabe que a rejeição à palavra, ela é algo terrível na vida de um cristão, de uma cristã. O irmão Brana pregou uma mensagem intitulada Deus não chama o homem a julgamento sem antes advertir, dia 24 de julho de 1963. Foi uma mensagem até que citamos aqui também nos devocionais desta semana. Mas numa outra passagem ele diz: se não há arrependimento, a mensagem é pregada, se não há arrependimento, então o julgamento é certo que virá. Às vezes as pessoas pensam que o pastor é ruim, que o líder daquela igreja é ruim, porque as coisas não estão dando certas em suas vidas. E a verdade é que você tem nas suas mãos o poder de crer ou de rejeitar. É uma escolha. Você a faz todos os dias. Crer na palavra de Deus, aceitar a mudança que a palavra está lhe oferecendo, ou rejeitar e colher os frutos da rejeição. Então ele diz assim: Ezequias se arrependeu, Nínive se arrependeu, Acabe nunca se arrependeu, Nabucodonosor nunca se arrependeu. As pessoas nos tempos de Noé nunca se arrependeram, e o juízo os varreu. Talvez um dos melhores exemplos para isso seja os dias de Noé, quando ele pregou ali durante aquela geração, aproximadamente 120 anos pregando, levando e tentando salvar as pessoas e trazê-las para dentro daquela arca, que era um símbolo de salvação para aquela geração. E eles rejeitaram aquilo veementemente, não creram na mensagem de Noé, e Noé entrou sozinho dentro da arca, esteve ali sozinho. E houve um tempo que a mensagem de Noé parecia estranha, antiquada, velha, uma mensagem muito antiga, que não, isso aí tem que ser diferente agora. Mas quando ele entrou dentro da arca, amando de Deus, e o anjo, diz a Bíblia, selou aquela arca, ele ficou ali por 7 dias dentro daquela arca, sem que uma gota de água caísse. Quantas pessoas passaram, riram, zombaram dele. Mas houve um dia, quando o primeiro pingo de água cruzou os céus, tocou a terra, aqueles que riram dele, de repente, pararam. E começaram agora, se houve ali atrás uma rejeição, se houve ali atrás uma zombaria, se houve ali atrás críticas, haverá um tempo, e eu não gostaria que você estivesse vivendo isso na tua vida, mas a Bíblia diz isso. Há um tempo, então, que você tem que colher aquilo que você plantou. Você vai ter que dar conta das tuas palavras, você vai ter que dar conta das tuas ações. Então, a zombaria de repente se transformou em pânico, em medo, e de repente aquilo que parecia impossível, a Bíblia diz, nunca havia chovido na terra. O orvalho pela manhã, diz a Bíblia, regava a terra, mas nunca havia caído uma gota do céu de água, de chuva, como conhecemos hoje, tocar no solo. Então, de repente, aquilo começou a acontecer,
E a pregação de Noé durante aqueles 120 anos que parecia louca, parecia irresponsável, parecia de um homem fanático, lunático, parecia de um homem antiquado, de repente fez todo sentido diante dos olhos deles. Deus julgou aquela nação, julgou aquele povo que descreu da mensagem de Noé. Então, o irmão Brana diz assim, olha, agora, mas primeiro ele adverte a todos. Antes de haver uma condenação ou um julgamento, há uma advertência, há um aviso. E quando você abre a tua Bíblia e começa a ler, quando você ouve um devocional como esse, quando você ouve a mensagem de um pastor, de um líder religioso, aquilo é uma advertência para você. Se aquilo está pautado corretamente dentro da Bíblia, é uma advertência para você. Então ele diz agora, mas primeiro ele adverte todos. Todos ganham uma advertência. Agora, vendo que o tempo está à mão, permita que cada um que sinta que há uma advertência se arrependa rapidamente. É tempo, antes que a ira de Deus golpeie sobre a terra. Houve um homem chamado Sr. Dawes, e ele pediu-me aqui há pouco tempo atrás, ele disse, irmão Brana, eu estou ficando velho, ficando fraco, 91 anos. Irmão Brana, eu estou assim, nesta condição. Ele disse, você acha que eu estou pronto para morrer? Você acha que eu estou pronto para isso? Irmão Brana diz, você acha que ele continuou perguntando, melhor dizendo, você acha que eu estou pronto para ir? Você acha que eu estou salvo? E eu disse, irmão Brana respondendo, Senhor Dawes, você já foi ao médico para fazer ali uma bateria de exames? Você já observou como ele faz ali? O homem disse sim. O irmão Brana disse, agora, o que o médico faz? Ele tem ali um livro, ele pega ali o seu livro, numa expressão, uma comparação, ele procura ali as coisas, e a primeira coisa que eu devo fazer neste homem é um check-up em seu coração. Então ele vai, o irmão Brana diz, ele pega o seu estetoscópio, coloca em seus ouvidos e checa o coração daquele paciente. O irmão Brana diz, então a próxima coisa que ele faz, ele vai medir a pressão sanguínea com um aparelho no seu braço. E depois, a próxima coisa que ele faz, ele pega uma amostra de urina, qualquer coisa mais, tira um pouco de sangue dele e todas essas diferentes coisas. Ele passa por tudo isso e então tira um raio-x e se ele não encontra nada, ele te dirá, Senhor Dawes, você está fisicamente bem. Agora, ele continuou dizendo, neste caso, eu estou fazendo um exame da alma. É diferente. Vou fazer agora em você, Sr. Dawes, um exame da alma. E Deus para a alma tem somente um instrumento. É só um exame que ele aplica. E este exame, qual é? Você sabe me dizer? É o conselho do teu pastor? É o conselho da tua liderança? Foi isso que Deus disse? Quando foi lhe perguntado, o Senhor veio julgar o mundo? Ele disse, não, eu não vim para julgar, porque já tem quem o julgue, e esta é a minha palavra. Não é a igreja A, a igreja B, o pastor, o grande homem, não, isso daí não conta, não está no plano de Deus para o julgamento, para este fim específico, não. O que vai trazer o equilíbrio, a decisão, a palavra final é a palavra de Deus. Você está vivendo a palavra de Deus? Você está com a palavra de Deus ou você está com o seu pensamento, com a sua igreja, com as suas ideias? Qual é a tua posição? É o teste. Vamos aplicar o teste. Tem somente um instrumento. Esta é sua palavra. Este é o instrumento, é a sua palavra. Jesus disse em São João 5:24, aquele que ouve a minha palavra. Jesus dizendo isso, aquele que ouve a minha palavra. Agora, aquele que ouve não significa apenas ouvir um som. Esse ouvir significa também receber aquilo. Ouviu, recebeu, ouviu, creu naquilo, ouviu e aceitou aquilo como a verdade. Se você tem a Bíblia nas suas mãos, ela é a verdade sempre.
é um livro de verdades. Você crê nisto? Está para você isto. Este ouvir significa recebê-la. Ele diz: quem pode receber minha palavra? Amém? Aquele que a ouve. Não fique quieto, diga que isto é tolice, que essas coisas não têm nada a ver, que eu não creio nisto. Isso é um pensamento daquele que não crê. Não, eu tenho que ficar com as minhas ideias. As suas ideias, eu falo isso, não é para ofender ninguém, mas elas não valem nada diante de Deus. Não valem. O que é necessário para mim, para você, é o que Deus pensa. E o pensamento de Deus está contido nesta Bíblia Sagrada. Está no livro que você tem aí na tua casa, nas tuas mãos. Aí está o pensamento expressado de Deus. Ali está aquilo que é de mais perfeito que você pode alcançar em qualquer livro do mundo. Você pode ler muito sobre pensadores, sobre filósofos. Você pode acompanhar muitos livros de autoajuda e procurar se ajudar de várias maneiras, mas nenhum livro é completo como a Bíblia é. Amém? Então ele diz assim: aquele que ouve minha palavra. Essa é a palavra de Jesus, o qual ele é a palavra. É a sua voz, é a sua palavra, é os seus ensinamentos. Quando Moisés estava pelo deserto, caminhando, escrevendo, ele estava escrevendo acerca do que Deus vinha fazendo. Quando Mateus toma ali o seu instrumento e começa então a escrever ali as suas cartas, os demais apóstolos, os demais escritores, Lucas escrevendo ali sua carta, escrevendo ali o livro de Atos, você vai vendo que eles não falavam de si mesmo como os grandes, mas eles estavam relatando a obra de Deus na vida deles. Então é a palavra, é Deus. Não há como descrer disso. Aí está. Se tu podes ouvir a minha palavra, ele disse: crê naquele que me enviou, o qual tem passado da morte para a vida, não virá juízo, mas passou dele. Amém? E eu disse para aquele homem: como que seu coração palpita agora? Diante deste teste da palavra, se você crê ou não na palavra, como é que você está agora? Diante do conhecer, de ouvir a Bíblia, de estudar a sua Bíblia, de ver que não há um batismo ali em nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Como é que você se encontra agora? Vendo que a única comunhão que consta na Bíblia é feita com um pão asmo, um pão sem fermento e um vinho puro. Como é que consta você agora? Como é que seu coração palpita diante dessas verdades? Diante de um lava-pés, assim como eu vos fiz, façai vós também. E agora, como é que fica? Como é que fica isso? Isto foi continuado na vida dos apóstolos. Eles continuaram tanto com a ceia como com o lava-pés. Como é que fica você diante disso? Como é que seu coração bate diante disso? É o teste da palavra. Quando ela diz para você perdoar o seu inimigo, orar por aqueles que te perseguem, como é que fica? Você continua ainda falando mal dos outros, dizendo que é um cristão? Como é que fica teu coração diante disso, diante do teste da palavra? Responda isso para você mesmo. Como palpita seu coração agora neste domingo pela manhã? Ele me disse: eu creio, eu tenho ouvido, eu tenho recebido. O Sr. Dauch respondendo ele. E eu lhe disse, irmão Brana, falando para ele: então, de acordo com o que diz o especialista-chefe, o cirurgião-chefe, o médico-chefe da vida eterna, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus, o dono de todas as coisas, o nosso Deus Supremo, meu irmão. Olha, o escritor desta Bíblia, ele é tudo isso aqui que o irmão Brana diz, é o especialista-chefe. Ele é o cirurgião-chefe, é o médico-chefe da vida eterna. É ele, o autor e consumador de todas as coisas. Este Deus,
Quando passa no teste, você olha para ele, olha para a sua Bíblia e você crê naquilo que ele escreveu. Então a resposta dele como médico-chefe é esta: você tem passado da morte para a vida, ou da morte à vida, e nunca virá a condenação. Por que isso? Porque você creu. Você está agarrado na palavra. A palavra sustenta você. A palavra coloca você na eternidade. A tua fé em Deus coloca você na eternidade. Você crê nisto? Vamos orar aqui neste domingo de manhã. Eu lhe convido a fechar os olhos por um momento e termos aqui um momento juntos de oração. Querido Deus, este é um dia tão especial, Senhor. É um dia, ó Deus, em que iremos mais uma vez à tua casa. Senhor, com temor, com respeito, entraremos novamente também, Senhor, nestes lugares aonde, ó Deus, consagrações foram feitas, aonde orações são entregues. Senhor, é para nós um lugar especial, pois é o lugar onde o Senhor desce, o Senhor nos visita, é o lugar onde a tua palavra é pregada. E quando entrarmos nestes lugares, Senhor, a primeira coisa que possamos sentir dentro de nós é que tu estás ali. Não nos deixe, Senhor, ir e voltar vazios, mas que em cada tabernáculo, em cada igreja, Senhor, espalhada ao redor deste mundo, que quando seus membros entrarem ali, eles sintam a tua presença, Senhor, como Israel sentia a presença do Senhor ali no Velho Testamento, como aquela coluna de fogo pairava sobre os filhos ali naquele Egito, Senhor, naquele deserto. Senhor, que assim seja conosco também, que possamos sentir a tua presença em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, pedimos que a graça, a soberania, ó Deus, do Senhor seja nas nossas vidas. O Senhor seja o soberano em nossas vidas. Este é o meu desejo, esta é a minha oração, que as enfermidades sejam curadas, que as portas de emprego sejam abertas e que as vidas sejam transformadas pela fé na tua palavra. Senhor, este é o nosso desejo, a nossa oração. Amém, Jesus. Amém.